a Bruna hoje dirigindo assim, não imagino o caminho que ela fez para chegar até aqui. Bruna, qual que é a sensação que você tem agora, né? Quando você pega o carro e pode sair dirigindo, o que você sente? Hoje eu sinto mais confiante de dirigir. Não é igual quando eu tirei a carteira, que eu tinha muito medo por causa de um trauma, né? Tive muito medo de dirigir, porque aconteceu um acidente comigo quando eu era criança. O meu pai é caminhoneiro e a gente viajava com ele. E duas carretas bateram na nossa frente e eu, como muito criança, fui atrás ver o acidente, né? E eu tinha esse trauma, então quando eu dirigia, eu fechava os olhos se tivesse qualquer carro, caminhão ou ônibus do meu lado, por medo de acontecer aquela lembrança que eu tinha, né? Mas hoje, depois das aulas, eu me sinto totalmente confiante, não tenho mais medo, me sinto super bem. Bruna fez as 45 aulas teóricas e outras 25 práticas, o exigido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, para que o aluno possa se submeter ao exame de rua. A recepcionista passou na 4ª tentativa, mas ela mesma não se sentia preparada para dirigir. Ainda assim eu tinha medo. Se parasse um ônibus ou um carro do meu lado, assim, eu tirei, mas como não tenho prática de dirigir todo dia ainda, se tivesse um ônibus eu ainda tenho aquela lembrança. Mas agora, tranquilo. Você com certeza conhece pelo menos uma pessoa que está nessa situação, ou não tentou tirar a carteira por medo de enfrentar o trânsito todos os dias, ou até conseguiu passar pelos exames, mas ainda assim não enfrenta esse medo e não consegue entrar num carro e dirigir. A Suzana Delsato é psicóloga especialista em trânsito e trabalha exatamente com essas pessoas, né, Suzana? É isso mesmo, é um sofrimento, porque algumas pessoas têm a carteira nacional de habilitação e não conseguem dirigir, e outras estão no processo, estão tentando aprender a dirigir para conseguir a carteira de habilitação. Desenvolvi o programa Superando o Medo de Dirigir, então sempre a gente vai falar em superar, porque o medo ele é até bom, que ele faz ter comportamentos preventivos. Então nesse programa são 8 sessões e 10 aulas de rua. Então são as sessões na sala iniciais, depois as sessões são no carro, diretamente no carro e no trânsito, porque a pessoa precisa vivenciar esse ambiente que é tão dinâmico. Então é um trabalho feito passo a passo. Então vou trabalhar a autoestima, o autocontrole, a cliente vai aprender a controlar a ansiedade. Suzana, a gente está aqui ao lado do carro onde acontece, né, onde são realizadas as aulas para quem tem medo de dirigir. E aí a gente pode notar que não tem adesivo nenhum, identificação nenhuma, né? Isso é realmente proposital. Isso, porque esse carro é específico para quem já tem a carteira de habilitação. E ele não tem as faixas com os dizeres autoescola, justamente para a pessoa sentir como que é a realidade no trânsito. Porque senão ela vai se sentir, estou no carro de autoescola, então eu vou ter uma comodidade, as pessoas vão ter mais paciência comigo. Então não tem as faixas. Né? Porque tem bullying no trânsito também, né? A falta de paciência, infelizmente. Né? Mas tem essa fantasia, por conta das faixas, estou protegida. Então, não tem a faixa por esse motivo. Então, a pessoa vai se sentir no próprio carro. E também é importante dizer que no trânsito o risco é real. Por isso que tem o duplo comando. Então, normalmente, como a gente trabalha passo a passo, nós começamos literalmente do zero. Então, a pessoa vai entrar no carro, ela vai conhecer os comandos. Mas, por ter esse risco, a gente tem o duplo comando, que são o freio e a embreagem. Tá? E sempre quando eu uso os comandos, eu sempre vou falar para a pessoa, olha, eu usei esse comando por isso. É importante sempre a pessoa saber o que ela errou, por que ela errou, para poder corrigir o comportamento. E é um avanço muito bacana, porque aí a pessoa não tem as faixas, não é? Vai ter esse desconforto, mas que vai ser muito pedagógico. Mas tem o duplo comando para a pessoa se sentir segura, para dirigir com tranquilidade. O que você acha de mais interessante que você aprendeu com as aulas da Suzana que te ajudam? A autoconfiança que eu não tinha, eu não confiava em mim. Não confiava, tinha muito medo e a Suzana sempre falava para mim, não precisa ter medo, confie em você, você vai conseguir. Porque
porque você domina o carro, ela falava pra mim. E hoje eu não tenho mais aquele medo. Um trauma, o medo de errar, o receio da opinião dos outros ou até mesmo a baixa autoestima. Todos esses são fatores que agem como bloqueios para muita gente na hora de dirigir. Este equipamento é a reprodução de um carro de passeio. Tem acelerador, freio, câmbio e todos os outros acessórios. Também reproduz cenários como rodovias e trânsito nas cidades e também climas, sol, chuva ou até neblina. A diferença é que ele não sai do lugar, porque é um simulador utilizado para treino de quem ainda vai enfrentar as ruas. A vantagem é que aqui, qualquer manobra inadequada não vai ter nenhuma consequência muito séria. Já lá fora, a conversa é outra. E por falar em conversa, vamos ouvir o que tem a dizer motoristas já com experiência no trânsito. Reclamações não faltam. Próprios motoristas mesmo, que deixa a desejar bastante. Dependendo do horário, 6 horas, abre o semáforo até você conseguir sair com o veículo, é uma dificuldade medonha, sinalização não dão seta, entra em qualquer lugar. Então isso é um pouco complicado para a gente que está no dia a dia no trânsito. Faixa de pedestre, em vez de eles passar na faixa, eles passam sem ser na faixa. Você vai complicando tudo, né? E os motoristas mesmo não respeitam as faixas também, nem essas ressaltadas também não respeitam, nem nada. Aí vai complicando tudo, junta tudo um pouquinho, né? O problema é os outros não respeitam, né? Fecha a gente onde não pode. Às vezes está passando e eles abrem a porta sem... Quando assim olhar para onde está passando alguém. A gente tem que tomar uma atenção redobrada. O Alisson acabou de completar 18 anos, idade mínima para dirigir, e já começou as aulas teóricas. Ainda não fez as aulas práticas, mas está confiante. Aprendendo bastante aí, já estamos preparando aí para fazer o exame, fazendo as provas aí para me preparar para o exame. Você nunca dirigiu? Não, nunca dirigi. Qual que é a sua expectativa quando você começar as aulas práticas? Você tem medo, tem receio? Como você acha que vai ser? Eu tô tranquilo, eu acho que vai ser normal assim, não tô com medo não, tô tranquilo. É necessário, com certeza. Tanto aí para arrumar um emprego, para estudar, às vezes, que nem eu moro longe da faculdade, algum dia às vezes não pode ter ônibus, eu vou poder ir de carro. Vai ser uma necessidade grande. Instrutor de trânsito há 17 anos, Glauco já presenciou reações geradas pelo medo do trânsito. Mas aquelas pessoas que realmente têm medo, que a gente percebe que tem medo, elas tomam atitudes inesperadas, né? Até já aconteceu comigo algumas vezes, né? Do tipo, o aluno está subindo uma ladeira e de repente ele desliga o carro no meio do caminho, para o carro e deixa você sozinho no carro. E até vai embora. E não termina a aula, né? E isso já aconteceu, não volta e você chama ele, vem, vamos terminar a aula, peraí que eu te levo, vamos embora. Não, eu não quero mais saber disso, depois eu volto, eu vou ver. E já aconteceram várias situações iguais a essa, né? Bruna venceu essa barreira e comemora. O que você acha que muda na vida de uma pessoa quando ela aprende a dirigir? Você acha que é mais liberdade? O que é, Bruna? Muda tudo. Eu acho que liberdade, que a gente não tem que depender das outras pessoas, né? Para poder levar a gente para algum lugar. Igual eu mesmo estudo e trabalho, o dia a dia é muito corrido e a gente depender dos outros para fazer as coisas é muito ruim, né? Então eu acho que muda totalmente a vida de uma pessoa quando tira a carteira. Suzana, para quem está em casa, quem está assistindo essa nossa reportagem e de repente tem esse medo, tem esse receio por tudo isso que a gente já falou, né? É claro que o ideal é procurar um profissional, é procurar, né, orientação, mas essa pessoa que de repente ainda não pode procurar ou ainda está decidindo se procura ou não, o que você falaria? Eu falo o seguinte, primeiro dê o primeiro passo. Então comece a entrar no carro, comece a passar as marchas com o carro desligado, porque aí você vai estar trabalhando o seu eu como motorista. Então em seguida, comece a dar uma volta no quarteirão da sua casa, se for num lugar movimentado, peça para alguém levar um
tranquilo. Quem tem medo de dirigir e tem a carteira de motorista, existem vários caminhos. E de repente nem precisa ser um profissional do trânsito. Pode ser um amigo, pode ser alguém que você se sinta bem à vontade. O importante é explicar para o outro que vai com você que é um passo de cada vez. Você vai dirigir devagar, não tem como passar as marchas, porque é muito comum quem tem medo de dirigir não dirige e quando dirige quer fazer tudo igual quem tem prática. Então é preciso sempre paciência e persistência. Deixar de dirigir nem pensar, né, Bruna? Não, deixar de dirigir nem pensar. Agora só aprimorar, perder esse medo, comprar meu carro logo, se Deus quiser.